Oi, gente. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos entrando. Vamos esperar só um pouquinho, o pessoal tá entrando. Bom, já são 9h30. Deixa eu desligar aqui os comentários. Para quem está vindo pela primeira vez, eu quero relembrar que a gente está fazendo um conjunto de lives com recorte da saúde mental sob a perspectiva de gênero. Então, essas lives começaram com 4 lives sobre o livro que eu lancei em 2018, um mini curso que está aberto para ser acessado. Tá no nosso canal do YouTube, Valesca Zanello, que é esse livro, Saúde Mental, Gêneros Dispositivos. Então, os conceitos desse livro vão ser a base para as lives que a gente está realizando. Hoje o tema vai ser masculinidades e suicídio. Eu vou relembrar, como eu tenho feito em todas as lives, alguns conceitos importantes para a gente, então, trazer à baila a discussão desse tema e entrar aqui com o nosso convidado. Bom, é necessário dizer que no Brasil o número de suicídios é 4 vezes maior entre homens do que entre mulheres. E a gente precisa entender como é que as masculinidades então participam desse fenômeno. A masculinidade, como eu falei para vocês, tanto na live anterior, né, que foi sobre os grupos de WhatsApp masculinos, mas também na live do minicurso sobre as masculinidades no Brasil, a masculinidade ela se constrói no negativo e no imperativo. Ser homem é não ser uma mulherzinha. É isso que é ensinado, interpelado aos homens. Então a gente tem no centro o que parece uma homofobia, mas que é uma misoginia, um repúdio, uma repulsa às mulheres e aquilo que é considerado relacionado a elas ou que é feminino. Isso ocorre como? Dentro da casa dos homens, que é um conceito que eu expliquei já várias vezes para vocês, do Daniel Welser-Lang, é uma metáfora. E é importante dizer que são os outros homens, são os pares homens que avaliam a masculinidade desse homem. Então a ideia é de que você vai atravessando para cômodos diferentes e homens que já atravessaram esses cômodos, então, vão avaliar, vamos colocar assim, a sua masculinidade. Essa casa é marcada pela broderagem e pela cumplicidade. Então esse é um ponto bem importante, porque essa casa ela não é homogênea. Essa casa tem vários subgrupos. A gente vai ter, então, uma masculinidade hegemônica que, nesse momento histórico do nosso país, é branco, cis, hétero, classe média e alta, tá? E a gente vai ter masculinidades subalternas. Então, masculinidades negras, masculinidades gays, homens com deficiência, entre outros. É importante sempre dizer que é um flash desse momento, porque a masculinidade, assim como tornar-se mulher não é uma essência, tornar-se homem tão pouco. Então a masculinidade é uma construção histórica e cultural que está se fazendo, está se transformando. Uma coisa importante sobre esses diversos grupos é que existem alianças, ou seja, existe aliança e subordinação entre essas diversas masculinidades. E essas alianças e essa subordinação são fluidas. Então, essas masculinidades, elas fazem alianças entre elas, sempre escolhendo, elegendo um subgrupo para repudiar e dominar. Um exemplo, então pode uma piada homofóbica entre um homem branco e um homem negro. Então isso cria cumplicidade, identidade e repúdio, exclusão dos homens gays. Ou uma piada racista entre um hétero e um homossexual. Então se cria uma identidade e um repúdio aí racista, tá? O repúdio mais comum, vamos colocar assim, igual o pessoal gosta de falar, mais raiz da casa dos homens é o repúdio às mulheres. Então a misoginia, ela é estruturante. E ela aponta, então, para uma hierarquia enquanto grupo, enquanto estrutura dos homens sobre as mulheres. E aí, além disso, a gente precisa pensar que nesse momento no Brasil, tornar-se homem se dá sobretudo através do dispositivo da eficácia, que eu expliquei para vocês, que é baseado em 2 virilidades, a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Dito de uma forma sucinta, ser um verdadeiro homem é ser um comedor sexual ativo e um trabalhador provedor.
Mas o que que acontece com os homens gays? Porque eles supostamente deixam de cumprir a virilidade sexual. Mesmo que seja um mito, seja um preconceito, mas dentro do imaginário popular, o homem gay é um passivo, é uma mulherzinha. O que que acontece? Quais são os percalços? Como é feita essa demanda? Em que são cobrados os homens gays? Lembrando também uma coisa importante, que subverter a orientação sexual não necessariamente leva a uma subversão de gênero. Esse é um ponto importante e que eu considero um grande equívoco em muitos estudos de gênero. São coisas distintas, tá? Um outro ponto importante para a gente relembrar é que os homens, em geral, lucram com o dispositivo amoroso e com o dispositivo materno das mulheres. A gente vai falar disso também. Para quem perdeu as duas lives, também estão lá no nosso canal. Bom, levando isso em consideração, a pergunta é: como é que essa dinâmica das masculinidades funciona e que sofrimentos ela gera? Como isso aparece em homens hétero, bi e homossexuais que tentaram suicídio? É sobre isso que nós vamos falar hoje e o nosso convidado é o Felipe de Baeri, meu ex-aluno de mestrado, atual aluno de doutorado e que se dedicou a pesquisar esse tema. Vou convidar agora ele para entrar na live. Vamos lá. Tá entrando. Boa noite. Ei, querido, tudo bom, Lipe? Tudo bom? Tudo Seja certo? bem-vindo. Muito bom te ter aqui, compartilhando com a gente o seu conhecimento. Nossa, é um prazer. Assim, de antemão, já vou dando boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando essa live, mais uma live numa sequência de lives que tem sido tão oportunas, né, Val? Assim, que você tem promovido para a gente. É uma live com uma temática melhor que a outra. Então, vamos nessa. Vamos conversar um Vamos pouquinho sobre a nessa. temática de hoje. Então, Lipe, a gente sabe que os homens cometem muito mais suicídio do que as mulheres, mas as mulheres tentam muito mais vezes suicídio do que os homens. É o paradoxo de gênero. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o paradoxo de gênero. Uhum. Bem, o paradoxo de gênero do comportamento suicida, ele é um fenômeno social que aponta para o fato de que, na maioria das nações, incluindo no Brasil, fizemos uma pesquisa com foco no Distrito Federal e apontou que também no Distrito Federal isso se manifesta, o seguinte: enquanto o número de óbitos por suicídio é maior entre os homens, o número de tentativas é maior entre as mulheres. Isso cria um paradoxo também. Então, existem algumas tentativas de explicação para esse fenômeno, como a teoria da letalidade, que aponta para o fato de que os homens eles empregam nos métodos com potencial letal maior do que as mulheres. Porque, na verdade, a gente sabe que na nossa cultura, né, os homens não podem falhar nunca. E isso acaba se expressando até na hora da tentativa de autoextermínio, né? Os homens eles não podem nem falhar na hora de tentar o suicídio. Por isso que eles buscariam métodos com uma maior letalidade. Aí a gente está falando sobre armas de fogo, enfim, precipitação de lugares elevados, né? Mas eu acho que, para além da teoria da letalidade, né, que aponta, né, essa predileção dos homens por esses métodos mais letais, a gente tem que pensar em outras questões que estão relacionadas também ao paradoxo de gênero do comportamento suicida. Por exemplo, a gente tem que pensar também sobre a comunicação no aspecto da saúde. Bem sabemos que os homens, eles também têm essa construção cultural que os levam a considerar que o autocuidado é algo das mulheres, é algo É o relacionado às feminino, mulheres, né? ao feminino. Então, o que acontece? Eles vão se privar desse autocuidado, vão menos a consultas, né? Eu acho que a gente tem, na atualidade, vamos dizer assim, uma manifestação simbólica muito grande, né? Principalmente por conta do Covid, é só uma gripezinha, eu tenho porte de atleta. Eu acho que quando isso se Usar manifesta, máscara, né? Que pois não não usam. usar máscara, eu acho que tudo isso também mostra como as masculinidades também são perigosas nessa questão da evitação do autocuidado. Então, assim, se a gente pensa que os homens eles só vão chegar, né, nesses locais de cuidado, né, de postos de saúde, enfim, hospitais, quando eles estiverem em situações cronificadas, em situações mais graves, é possível que a gente também aponte isso na questão relacionada à saúde mental.
né? Então, isso também serviria para a gente explicar um pouco a questão do fenômeno do paradoxo de gênero do comportamento suicida. Também, Val, numa pesquisa, numa perspectiva psicodinâmica, a gente pode pensar também numa pedagogia afetiva que aponta para os homens, né, que eles só vão poder expressar a emocionalidade deles através da violência, através da agressão. E se a gente pensar, né, nessa perspectiva psicodinâmica de que o fenômeno do suicídio é uma violência dirigida a si, na impossibilidade de uma expressão, de uma externalização, a gente pode pensar também que o gênero ele atravessa nas mais diversas formas o fenômeno do comportamento suicida, no que tange também as masculinidades. Eu acho isso importante apontar, por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui agora, discutindo o fenômeno do comportamento suicida à luz do gênero, é muito importante porque a gente está falando e pensando esse fenômeno como uma questão social, como um fenômeno social. Porque o discurso hegemônico que olha sobre essa temática até hoje, ele ainda é o clínico biologizante. Biomédico, né? Biomédico, ele responsabiliza os sujeitos pelos próprios infortúnios, dizendo o seguinte: a pessoa comete um suicídio porque ela tem uma depressão, a pessoa comete suicídio. Você está entendendo? Acaba sendo um discurso muito reducionista, essa psiquiatrização do fenômeno, porque ele desconsidera toda uma tessitura, uma trama que envolve fatores sociais, culturais, políticos, que estão presentes nesse ato de tirar a própria vida. De Né? gênero, né? Uhum, Vamos lá. exatamente. Olha só, uma pergunta. Antes da gente entrar na questão específica, né, das masculinidades do suicídio, eu queria também te fazer uma pergunta. E aí, Uhum. também para deixar claro para quem está nos assistindo sobre a importância da notificação. Porque uma das coisas que você viu no primeiro artigo da sua dissertação é exatamente a dificuldade da gente construir dados a partir das fichas de notificação. Então, eu queria que você falasse de uma maneira sucinta o que é a ficha de notificação e a importância da notificação para se estudar fenômenos como suicídio. Bem, a gente vai trabalhar com fichas de notificação relacionadas ao fenômeno do comportamento suicida, e quando eu falo comportamento suicida, eu estou pensando num espectro que vai desde a ideação, passando pelo planejamento, até chegar na tentativa, né? No que tange às tentativas, a gente vai ter as fichas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, né? Nesses itens, a gente vai ter algumas questões relacionadas se foi uma violência interpessoal, se foi uma violência voltada para si, como foi, quais foram os métodos utilizados. Isso é importante também, não só para o levantamento de dados sociodemográficos, porque também facilita para que políticas públicas sejam direcionadas para determinados públicos. Porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando sobre sofrimento psíquico, quando a gente está falando sobre comportamento suicida, a gente tem que levar em consideração aspectos que são os marcadores das diferenças sociais. A gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar, sabe, sobre misoginia, a gente tem que falar sobre LGBTfobia, a gente tem que falar sobre todos esses construtos, porque isso influencia bastante. Só que a gente tem um problema de subnotificação muito grande, não só no DF, como no Brasil inteiro. Também, quando a gente não só falando sobre as tentativas, mas a gente falando sobre os óbitos também de suicídio, a gente tem que levar em consideração que os registros hoje em dia de óbitos, né? Então a gente está falando sobre as declarações de óbito, né? A gente está falando também sobre uma questão de que nesses documentos você não encontra na atualidade os campos de orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, o que se observa hoje em dia é que a gente não tem uma quantificação, uma noção sobre o quão como estão sendo as mortes das pessoas LGBTIs, né? E de que forma isso acontece. A contabilização ela simplesmente não existe. Os Tem um próprios apagamento, LGBTIs, né? um apagamento de uma realidade. Os próprios LGBTIs têm que contar os seus próprios mortos. E hoje em dia o que acontece? Eles acabam recorrendo aos dados hemerográficos, né, que são notícias que saem na mídia, para poder fazer esse levantamento, ainda que de uma forma precarizada, porque a gente sabe que nem tudo é notificado, nem tudo tem um critério de noticiabilidade e vai sair na mídia. Então a gente tem essa defasagem, por isso que é muito importante a gente trabalhar também com a leitura, a interpretação e o incentivo, o fomento à produção de dados, né, de fichas, seja de tentativas, seja também das declarações de óbito. Sim. Então, para quem está nos assistindo e que é da área da saúde, gente, preencher a ficha de notificação não é importante, é fundamental. É poder criar um diagnóstico para se poder fazer uma intervenção, inclusive psicológica, psicossocial.
Uhum. Vamos então agora para a questão específica, né, da pesquisa mais qualitativa, sobre as masculinidades e o comportamento suicida. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a pesquisa, como é que foi feita, para a gente poder então entrar nas categorias. Ok. Só um pouquinho de antemão, enquanto eu estava fazendo o levantamento bibliográfico dessa pesquisa, eu me deparei com uma obra, né, da Katrina Jarwoski, que é uma australiana pesquisadora, que ela fala como o gênero ele se encontra em todos os processos do comportamento suicida. Né? Você consegue compreender uma diferença de gênero, né, na expressão da ideação, do planejamento, das tentativas, diferenciando homens e mulheres. E é importante também a gente considerar que a leitura e a interpretação social sobre esse fenômeno também tem um impacto sobre ele. Porque comumente atribui-se uma noção de uma seriedade maior, de uma gravidade maior para as tentativas dos homens em comparação às tentativas das mulheres, porque a leitura que geralmente é atribuída a elas é uma leitura como se elas estivessem chamando a atenção, sabe? Enquanto dos Deixa eu homens seria comentar mais uma grave. coisa. Gente, eu vou ter que fazer uma live sobre isso, porque é a mesma coisa dos sintomas psiquiátricos em geral. Né? As mulheres Uhum, são poliqueixosas, têm traços histriônicos, choro uhum. imotivado. Existe uma desqualificação do sofrimento das mulheres, né? Vamos ter que fazer uma live sobre isso daí. Vamos lá. Bem, o processo, né, de elaboração dessa pesquisa envolveu assim. Primeiro, a gente queria não analisar os fatores de risco para o comportamento suicida. A gente queria trabalhar com análise de histórias de vidas, né, de homens heterossexuais, bissexuais e homossexuais, homens gays. Para quê? Para a gente ver se haveria alguma similaridade e distinção, né, nos contextos de sofrimento que atravessam esses grupos distintos de homens, né, de diferentes orientações sexuais. Então a gente fez primeiramente um chamado, né, virtual. Por que a escolha do chamado virtual? Porque como a gente queria fazer uma bola de neve, indicação de uma pessoa chamando outra ou fazendo uma indicação, e se trata de um tópico, né, muito sensível, que é o comportamento suicida, seria melhor fazer na virtualidade, porque as pessoas que já tiveram, né, vivenciado isso poderiam se dirigir até mim, né, para se colocar como colaborador da pesquisa. A gente fez, primeiro, entrevistas na Universidade de Brasília, pedindo para que as pessoas contassem as suas histórias de vida. Né? Me conta um pouquinho sobre a sua história de vida. E nessa narração, as pessoas poderiam tocar nos tópicos relacionados às tentativas, às ideações experienciadas. E aí o que acontece? Ao final, todas essas entrevistas elas foram amplamente, integralmente transcritas e houve uma análise de conteúdo da Bardan. Dois pesquisadores, né, fizeram primeiro o levantamento das temáticas, se reuniram para fazer as comparações temáticas, para, a partir daí, chegarem nessas categorias que nós encontramos para a pesquisa. Vamos falar delas, né? Foram Vamos lá. 4 categorias. Eu queria que você explicasse, primeiro falasse as 4, citasse, e já Uhum. começasse a explicar a primeira. Ok, vamos lá. Nós encontramos 4 categorias, né? 2 relacionadas ao grupo dos homossexuais e dos bissexuais, que foram espaços de socialização, sou diferente e daí. A gente encontrou outra categoria só voltada para os heterossexuais, que é a perda dos ganhos do dispositivo amoroso de mulheres. E a quarta categoria, que foi encontrada em todos os 3 grupos, heterossexuais, homossexuais e bissexuais, foi a virilidade laborativa. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a categoria espaços de socialização. À medida que eu for falando um pouquinho para vocês sobre essa categoria, eu vou ler trechos das entrevistas para poder complementar um pouco, né, a explicação daqui. Vamos lá. Primeiro, espaços de socialização. Espaço de socialização remete à categoria que vai falar sobre os impactos da cultura, da moral, enfim, tudo que vem de fora e recai sobre os sujeitos, se impõe sobre eles. Então a gente está falando sobre toda essa normatividade, né, associada à construção da masculinidade que recai sobre esses sujeitos. Então, acho que é importante a gente apontar que foi praticamente em todas as pessoas que participaram das entrevistas, a escola era o ambiente mais ansiogênico, de causador de maior ansiedade. Por quê? Porque é lá que são agenciados as primeiras experiências de isolamento social,
bullying, xingamentos, enfim, tudo isso já suscitava uma mobilização interna, um sofrimento interno muito grande. E Ou a gente seja, está a falando. casa dos homens já funciona entre crianças, né? Entre os meninos. Sim, já funciona entre crianças. Chama atenção também que em muitos desses jovens, crianças mesmo, antes dos 10 anos de idade, já estão com uma ideação, né, já com desejo de morrer por conta das violências que eles sofrem nos espaços de socialização escolares, tá? E aí a gente encontra também um outro problema. Muitos desses garotos, alguns se descrevendo como afeminados, trejeitados e outros não, tinham ainda outra questão para lidar. Não só a violência que era vivenciada dentro dos espaços escolares, mas quando eles vão para casa, eles são impedidos de falar sobre essas violências, porque era possível, né, que se falasse que existia uma violência homofóbica na escola, eles poderiam também serem castigados na própria casa, por também falar assim, então você tem que aprender a se defender, então você tem que se virar como um homem de verdade. Enfim, tudo isso poderia causar, vamos dizer assim, um processo de mais violência agenciada contra eles. Então, silêncio. O silêncio que se impõe sobre eles por eles não terem esse lugar para poder falar sobre si, né? Que era extremamente problemático. Pensando também no núcleo familiar, algo que apareceu também nas entrevistas é a figura paterna, né? Porque é o sujeito arauto, né, da pedagogização da masculinidade. É o pai que tem que virar para o filho, primeiro, né, símbolo que vira para ele e fala assim, como ele vai ser homem. Então, assim, surgiram algumas narrativas, né, falando sobre a figura do pai. Eu vou ler uma para vocês, foi bem interessante, que disse o seguinte: o meu pai sempre teve como discurso, se meu filho abaixar para mijar, vou cortar o pau. Ele sempre tentou controlar muito os meus comportamentos, dizendo, fica ereto, se ajeita. Foi até interessante pensar no fica ereto, né? Porque você tem uma polissemia aí de pensar não só numa virilidade sexual, né, da ereção como um signo de potência, mas também no se ajeita, tem uma performance mais enrijecida, mais dura de homem, né? Porque isso, para o pai do sujeito, seria o demonstrar a masculinidade. Ele E a como gente está. representante da casa dos homens, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? A gente está falando sobre uma violência difusa, né? De pessoas que falam, inclusive na pesquisa, por exemplo, eu tinha mais medo de viver do que de morrer. Porque já era tão difícil, né? As violências que era sempre o que está por vir, era sempre uma ameaça, né? Seja em casa, seja nos espaços escolares. Mas algo que aparece também e que a gente já pode pensar na construção das masculinidades influenciando a forma de lidar com esse desejo de morrer, é aquela questão de que até na hora de um método de tentativa de autoextermínio, esse sujeito não pode falhar. Apareceu também nessa categoria a seguinte fala: eu sempre soube que se eu fosse me matar, seria em uma única tentativa e seria bem sucedida. Eu sempre tive esse pensamento. Ou seja, a pessoa não pode falhar nem na hora de realizar uma tentativa, né? Isso teve presente no discurso. Até porque se ele falhar, fica exposto a uma fragilidade. Os homens confundem fragilidade com fraqueza, né? Exatamente, exatamente. O que acontece? A gente já percebe também que há uma atenuação desse sofrimento quando esses sujeitos já conseguem ingressar nos espaços universitários, quando eles se tornam um pouco mais velhos, porque assim a própria universidade, né, as faculdades são espaços que eles têm esse paradoxo, porque ao mesmo tempo é um lugar onde circula muitos discursos progressistas, existe a possibilidade de você ingressar em coletivos que podem ser um lugar de pertencimento, você também tem sendo agenciado nesse espaço, a depender do curso que você acaba escolhendo, mais violência. Mas nos nossos colaboradores, a maioria acabou afirmando que, o grupo dos gays, que ir para a universidade, ir para uma faculdade, os ajudou muito mais como um espaço de reconhecimento. Agora, eu vou passar para outra categoria agora, que também foi encontrada apenas entre os gays e os bissexuais, que é o sou diferente e daí. O que ocorre? Enquanto a primeira categoria ela estava muito mais voltada para aquilo que vem de fora e impõe sobre o sujeito, a gente está falando agora sobre mais aspectos internos, né? A tomada de consciência de que você é diferente e o que você vai fazer com isso, né? Bem, como eu disse anteriormente, o que apresentou-se nessa categoria
são pensamentos, ideações suicidas em sujeitos muito novos por conta desse sofrimento, né? Antes mesmo dos 10 anos. É quando você fala, gente, eu estou vendo que o que circula em termos de comportamentos, do que as pessoas fazem, eu não sou isso. Tem algo de diferente comigo. O que eu vou fazer em relação a isso, né? Então, assim, a gente pode pensar aqui que, na mesma forma como apareceu na live sobre as masculinidades, enfim, seja do grupo do WhatsApp, seja na live sobre o dispositivo da eficácia, sabe, Val? O que aparece também nessa pesquisa é que tanto gays como bissexuais, jovens ainda, né, eles precisam, perante os seus grupos, né, na casa dos homens, performar, né, esse olhar objetificador entre as mulheres como uma forma de serem aceitos na casa dos homens, né? Então eu vou ler um trecho aqui para vocês que foi bem interessante. Olha só. Eu lembro uma vez que eu achei vídeos pornôs do meu irmão e eu tinha que chamar todo mundo da escola para ver. E eu lembro que eu nem via muita graça no pornô. Eu não via muita graça no corpo do homem nem no corpo da mulher. Eu tinha aquela coisa de forçar comentários como olha lá a gostosa, olha lá o bundão, para exaltar a masculinidade. Ou seja, então assim, tanto bissexuais quanto gays, né, nesse período de transformação, de entender quem ele é nesse mundo, né, eles acabam tendo que performar, agenciar misoginia, objetificação de mulheres para tentar serem chancelados na casa dos homens. Ou seja, a chave de aceitação na casa dos homens das masculinidades é a objetificação das mulheres, né? Exatamente, exatamente. A feminofobia também, sabe, Val? Porque olha só, era muito comum, apareceu no discurso dos colaboradores gays, que ao perceber nos espaços de socialização que existiam alguns sujeitos que eram mais afeminados que eles acabavam se juntando com o grupo dos meninos, né, para achincalhar esse sujeito mais afeminado. Eu vou ler um trecho para E vocês. tirar o foco de si, né? Exatamente. Uhum. Teve alguns momentos que hoje eu me arrependo muito. Em casos em que eu expressei a homofobia de uma forma bem clara. Os afeminados eram os que mais sofriam e eu me utilizava deles como escudo. Então, assim, a gente está falando também de um sofrimento, né? Porque você observa que existe, que você é igual àquele sujeito, né? De alguma forma, mas você tem que se proteger também, né? Então, cria esse impasse, né? Algo que apareceu também nessa categoria, que foi muito marcante, é justamente aquele momento em que você fala, e os meus pais? E na hora que eles souberem, o que vai acontecer comigo? Né? Eu tirei um trecho aqui que me chamou muita atenção, que foi de um jovem que falou o seguinte, que quando ele já estava percebendo, né, que ele se via como um sujeito gay, ele falou o seguinte, se eu for expulso de casa, eu saio pela janela e não pela porta. Então, assim, seria a última mensagem dele numa situação hipotética de ser expulso de casa pelos pais por conta da assunção da homossexualidade. Então, veja quanto sofrimento atravessa esses sujeitos nesse processo, né? Então, assim, de volta, né? Algo que apareceu, que se pronunciou nessa categoria, foram justamente os lugares sociais de pertencimento. A gente percebe que, para os gays, no momento em que eles se descobriram e se viram pertencentes, né, nesses lugares de reconhecimento coletivos, grupos, enfim, espaços sociais, eles conseguiram sair de um lugar de sofrimento intensificado, Há né? uma politização do sofrimento, né? Exatamente, exatamente, né? Porque você está ali entre os seus pares, você compartilha histórias, vivências. Agora, isso não aconteceu entre os bissexuais. Uhum. Aí é que tem a grande questão. O que mostra nessa pesquisa, também realizada, é que desses 3 grupos de orientações sexuais distintas, foram os bissexuais, os homens bissexuais, que mais apresentaram históricos de tentativas e também um sofrimento psíquico. Por quê? Sobretudo por não encontrarem um lugar de pertencimento e de reconhecimento sobre eles. Porque a gente sabe que a gente vive numa cultura que a sexualidade ela se torna a verdade de si, né? Como já diria Foucault. Então, o que acontece? Quando você não se encontra nesse espaço, você entra num sofrimento profundo, porque você entra num limbo, né? A gente vive numa sociedade que ela valoriza, acima de tudo, a monossexualidade. O direcionamento da sua afetividade, da eroticidade para um único grupo. Agora, a bissexualidade, ela subverte isso. Né? Porque que acontece? Existe até uma escala, a gente poderia dizer, né? Que você pode ser heterossexual, você pode até ser
homossexual. Mas bissexual, isso daí é algo que você não entendeu direito o que se trata. Provavelmente é um problema seu. E Eu isso acho que aparece. tem uma questão importante aí na bissexualidade, porque para os homens, porque ela é duplamente subversiva. Ela subverte tanto a heteronormatividade, né, a heterossexualidade, quanto também uma ideia de identidade como substância. Então, Exatamente. assim, a gente, na nossa cultura ocidental, a gente é demandado a ser sempre constante e sempre o mesmo. Como é que Exa- você pode desejar ora mulher, ora homem? Né? Uhum. Então, no fundo, é uma punição dos dois lados, do grupo hétero e do grupo homo, né? Eles Exatamente. estão no limbo, vamos colocar assim. Vamos Pois é. para a próxima categoria? Eu posso só ler Ainda tem? um Sim, trechinho vamos dos lá. bissexuais? Os meus amigos gays achavam que eu não conseguia me aceitar. Muitos até hoje acham que eu sou gay. Puro sangue, como já disseram por aí. Movimento LGBT não nos aceita totalmente. O meio hétero também não. Pessoalmente, os amigos gays que eu tenho acham que eu sou um viado enrustido. Minha mãe, meu pai e meus avós acham que eu sou um hétero confuso. E eu não conheço quem vive a bissexualidade livremente. É sempre ter que escolher um lugar, assumir aquilo. Não acho que os bissexuais sejam os grupos mais livres, como dizem por aí que eles são. Acho muito ao contrário. Nossa, ótimo, exatamente. Excelente essa citação, né? Bem, aí a gente passa para a terceira categoria, que é a virilidade laborativa, né? A gente sabe que até pelo compartilhamento, né, sobre o dispositivo da eficácia, que um dos pilares do dispositivo da eficácia é a virilidade laborativa, porque ela é constitutiva na identidade dos homens, né? Apareceu nos três grupos, né, a virilidade laborativa, mas só com especificidades, né? Por exemplo, entre os sujeitos homossexuais, a virilidade laborativa, ela tinha muito mais um caráter de emancipação e de compensação pelo fato de eles não conseguirem, vamos dizer assim, serem devidamente valorizados e reconhecidos na virilidade sexual. Né? Então, existe uma forma de compensação. Vou ler um trecho para vocês aqui. Se eu já não posso dar orgulho para ele, no caso era o pai, por eu não ser hétero, eu vou ter ao menos um bom sucesso acadêmico, digamos assim. Meu pai também é da área de ciências. Não é por isso que eu segui essa área. Olha a denegação aí. Eu também gosto, mas eu pensava em compensar com isso, né? Aí teve outro que me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: ele já estava no meio do mestrado, né? Que ele mais ou menos contou para os pais. E ele ficava pensando que a cada momento, porque ele se mudou de cidade para fazer faculdade fora, aí fez a graduação, aí depois assim fez especialização, aí agora estava no mestrado e ele sempre ficava negociando consigo a seguinte questão: olha, quando eu chegar em tal lugar, aí eu vou contar para os meus pais. Então ele só foi conseguir no meio do mestrado e ele pensava o seguinte: quantos títulos eu precisarei ter até tomar coragem para contar para os meus pais e pensar que eu vou ser reconhecido quando eu tiver um título mais alto, né? Agora, a virilidade laborativa ela apareceu de uma forma muito assim intensificada entre os homens heterossexuais, né? Assim, apareceu de uma forma forte mesmo, porque os entrevistados heterossexuais eles tinham uma questão profunda nesse campo, problemática mesmo. Por quê? Porque seja por uma questão de mudança de curso, não conseguiam se encontrar no curso que tinham escolhido, aí estavam nesse conflito. Eles tinham uma sensação de atraso, como se eles estivessem assim, mas eu já devia estar desse jeito, eu já devia estar muito melhor do que eu estou agora. Enfim, comparação com familiares, amigos, né, naquela perspectiva que a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu acho que se apresenta também nesse sentido o fato de que, como a construção da masculinidade ela é extremamente competitiva, isso também acaba se expressando nesse sofrimento em decorrência de uma não, vamos dizer assim, de um não comparecimento nessa virilidade laborativa, né? Então a gente tem que pensar também nessa perspectiva também de uma idealização parental, né? Teve um sujeito, por exemplo, que o pai dele era porteiro. Então ele dizia muito, o tempo inteiro, reiteradas vezes para o filho: olha, você tem que ser aquilo que eu não consegui ser. Então isso recaía como uma dívida simbólica para ele muito grande. E como ele sentia que ele não estava correspondendo ao pai, né, aos anseios familiares, para ele era devastador. Vou ler um trecho. O pensamento não era: será que eu vou conseguir? Mas claramente, eu não vou conseguir. Eu sou um lixo, eu não sirvo para isso. Se eu não consigo com 22 anos, já que é uma idade muito velha para começar, ou seja, você está falando de um jovem com 22 anos, com a vida pela frente, mas que aquilo para ele já era
algo tão devastador, essa não correspondência aos anseios parentais, né, aos anseios culturais, que isso para ele era muito forte, né? E eu acho O tamanho do sofrimento não é só o que ele é, né? É em relação ao ideal. É isso que faz o não ser fazer ele sofrer, né? Então, o ideal exatamente. muito grande, o nível de exigência muito alto, né? Uhum. Exatamente. E o que acontece? Eu acho que até nesse ponto que a gente estava conversando aqui sobre essa parte da virilidade laborativa, é importante a gente apontar também que isso na pesquisa 1, que a gente estava analisando os dados epidemiológicos, né, do Distrito Federal, o que apontou é que entre os homens, onde havia mais tentativas e óbitos eram justamente nos sujeitos jovens e nos sujeitos mais velhos. Então, acho que até é importante aproveitar esse espaço para afirmar que, em termos epidemiológicos, né, o número mais alto entre todas as categorias etárias é entre os grupos acima de 70 anos. O que ocorre? Comumente, a gente observa muitas notícias, muita divulgação a respeito do suicídio, do comportamento suicida entre adolescentes e jovens, né? Mas só que em termos epidemiológicos é acima de 70 anos o grupo, assim, nas mais variadas nações, o grupo das pessoas que mais tiram a vida. Porque a gente está falando também de dois espaços, dois intervalos etários, onde você não está mais inserido no mercado de trabalho. Né? E como isso é algo extremamente identitário para os homens, são períodos nos quais eles se encontram numa espécie de limbo identitário também. Ou porque você não sabe o que você está num vir a ser, né? Nessa dúvida do que eu vou fazer, o que eu posso produzir de sentido sobre a minha vida, ou também depois, já na fase da aposentadoria, né? O que eu faço agora, assim, já que a gente vive numa cultura que não tem a mínima valorização para a população idosa. Haja vista também o que a gente está percebendo agora com a questão do Covid, né? Sim. Sobra pouco investimento na atualidade. Inclusive, esse é um tema de um artigo, até uma boa ideia, falar sobre velhice depois e gênero. Mas sim, eu acho que isso é bem importante. Inclusive, a gente teve um artista que se matou recentemente, né? E depois Uhum. a gente foi ver a história dele. Parece que apagaram todos os filmes que ele tinha feito. Quer dizer, foi pego, digamos assim, foi colocado em xeque também o valor do seu trabalho, tudo aquilo que ele deixou como contribuição para a cultura do país, né? Uhum. A gente está falando sobre a velhice, ela tem esse teor de apagamento, né? Então Sim. imagina você ser rechaçado, você ser marginalizado de um lugar social que você era muito valorizado e tinha uma importância por isso. Tinha uma importância identitária para você. É importante dizer para quem está nos assistindo que tornar-se velho e velha é completamente diferente. Então, nós Exato. vamos fazendo uma live sobre isso daí, porque quando eu estudei sobre velhice e gênero, não sei se o Guilherme está aí, a Lívia, mas a gente fez uma pesquisa em conjunto e eu achei que era muito pior ser velha e eu descobri que os velhos, em termos identitários e subjetivos, estão bem pior. Podemos falar depois sobre isso. A Mas gente vamos viu para... isso na categoria, a gente viu isso também na publicação do envelhecimento de gays e lésbicas, né? Sim, totalmente. Que também já saiu, né? No final, nós vamos falar onde que as pessoas podem encontrar essas informações. Ok, vamos para a última categoria aqui, né? A perda dos Vamos. ganhos do dispositivo amoroso de uma mulher. Essa categoria estava relacionada apenas aos homens heterossexuais e é justamente esse momento, né, em que eles se viram, vamos dizer assim, ausentes de tudo aquilo que eles tinham de ganho, né, de contribuição que as mulheres, as suas companheiras, davam para eles, né? A gente está falando sobre a narrativa de sujeitos, isso me chamou bastante atenção. Por quê? Os colaboradores, né, heterossexuais, todos tinham um problema com a questão da ordem laborativa. E foram justamente eles que falaram que tinham companheiras no momento em que eles se estavam assim mais deprimidos, mais embotados, as companheiras sempre estiveram ao lado deles, dando suporte, dando apoio, dizendo vai ficar tudo bem, estou ao seu lado. Só que no momento em que essas companheiras optaram por investir um pouco mais nas suas próprias vidas, e uma mudou de país, outra assim acabou finalizando o namoro, isso teve um impacto assim extremamente forte entre esses sujeitos, né? A ponto de que logo depois do término, né, houve tentativas de autoextermínio, no sentido de que é o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho mais ninguém, enfim. Ou seja, se já havia um problema de valorização em casa, porque você não correspondia aos anseios parentais no sentido do âmbito laborativo,
né? Você tinha, por exemplo, as mulheres para darem um suporte para eles, para contrabalancear esse sofrimento. Aí a gente poderia estar falando que a virilidade sexual ela poderia meio que fazer Deixa eu esse comentar uma contrabalancear, coisa. né? Tem um Só que aspecto aí para as mulheres que estão nos ouvindo, gente, isso não quer dizer que é amor por elas. Quer dizer que é amor pelo que elas davam, pelo que eles recebiam. Porque isso uhum, cria, às vezes, uma mistura na cabeça das mulheres que estão subjetivadas no dispositivo amoroso. Então, esse é um uhum. ponto importante. O principal fator de risco para a saúde mental dos homens é estar solteiro, viúvo ou separado, né? Mas mesmo aqueles que não lucravam com dispositivo amoroso, porque não era uma relação heterossexual, não necessariamente deixaram de lucrar com o dispositivo materno das mulheres, das amigas, das mães. Esse é um ponto importante, né? Uhum. Essa parte da categoria me remeteu justamente àquela questão que acontece também, aquele fenômeno do presídio, dos homens receberem muitas visitas enquanto as mulheres não recebem nenhuma, né? Porque, Sim, assim, você ter esses sujeitos também nessa situação mais dependente faz com que as mulheres também, né, nessa lógica do dispositivo amoroso, tenham uma garantia de que eles vão estar ali para elas, né? Existe essa dinâmica relacional que se estabelece, né, no sentido de que um vai alimentando o dispositivo do outro, elas né? precisam ser precisadas, né? Exatamente. E me fez pensar também, Val, assim, em algo que até não compareceu, né, na pesquisa, mas depois, posteriormente, eu acabei me havendo, né, com essa temática, que é aquela obra da Nalba Brazão Teixeira, o Nunca Você Sem Mim, né, sobre os sujeitos, né, heterossexuais que num término de relacionamento, eles matam as suas ex-companheiras e depois tiram a própria vida. Tem uma obra, né, assim, que se chama Nunca Você Sem Mim, que vai falar justamente sobre esse fenômeno que é tão comum aqui no nosso país, né? Sim. Lipe, nós estamos chegando no final da nossa Opa. live. Você ainda tem alguma coisa para colocar das categorias? Alguma conclusão? Bem, eu espero que tenha ficado um pouco claro para as pessoas, né? Ficou. Porque a gente falou sobre as 4 categorias aqui, as similaridades e as diferenças, né? A distribuição das categorias entre esses 3 grupos de orientação sexual. Mas eu acho importante pontuar, né, a leitura desse fenômeno como uma perspectiva social, que não seja clínica biologizante. Isso a gente faz também na nossa pesquisa. É importante também a gente falar sobre a possibilidade de encontrar espaços para externalização do próprio sofrimento, que é muito importante. Então, assim, como a gente está fazendo uma live com uma temática muito sensível, é imperativo também que eu fale um pouquinho aqui sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Que é pelo telefone 188, é uma ONG, né, que tem o recrutamento de voluntários que vão ser treinados, capacitados para ouvirem pessoas que se encontram em sofrimento, enfim. Então, assim, quem quiser conversar, quem estiver precisando conversar, enfim, pode recorrer ao CVV, seja pelo contato no 188, seja pelo chat, pelo e-mail também. Se você colocar no Google, você vai encontrar esse contato do CVV. E, enfim, foi um prazer, né? Assim, a gente está Foi aqui ótimo te assim, receber foi bom. aqui. Não, o prazer Então, é todo meu. gente, nós vamos finalizando. Eu queria chamar a atenção para quem está nos assistindo, então, que a masculinidade hegemônica ela é fundamental, mesmo para quem não se encontra nela, porque ela media a relação do grupo de homens em relação a esse homem, portanto, diz do lugar onde ele vai ser julgado e muitas vezes, em aspas, né, simbolicamente condenado e fisicamente também, em muitos casos. E também a masculinidade hegemônica, ela faz a mediação da relação desse homem com ele mesmo, ou seja, afeta a autoestima. Então a gente precisa falar desses temas. Perdão. Uma coisa importante, na semana que vem a gente vai ter uma live sobre os ciúmes e as mulheres, né? Será que as mulheres são mais ciumentas? Faz diferença os ciúmes que a gente sente e os ciúmes que a gente recebe? Que papel tem o dispositivo amoroso e a prateleira do amor nesse fenômeno dos ciúmes feminino? Nós vamos falar sobre isso. Para quem perdeu alguma live, tá lá no nosso canal do YouTube. Entre, siga. E a gente se vê, então, na semana que vem. Para quem tiver interesse em ler as coisas que a gente discutiu aqui, existe um artigo que foi publicado recentemente. Fala, por favor, aí o título do artigo, Lipe. Suicídio e Masculinidades foi publicado no periódico Psicologia em Estudo em Psicologia, tá?
Assim, é só colocar no Google que você já acha facilmente, tá? E tem um capítulo de livro que saiu agora também, uma obra bem legal sobre envelhecimento LGBT. E qual é o título do nosso capítulo? Envelhecimento de gays e lésbicas, a longevidade dos dispositivos de gênero. É isso, gente. Foi ótimo e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo bem grande, Lipe. Beijo, Val. Beijão. Obrigado, gente.